Olá, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está conosco nesse exato momento acompanhando aqui o noticiário do time da Vila através do nosso canal do Baixada Esporte, direto da Baixada Santista, direto do CT Rei Pelé, falando tudo que está acontecendo nesse Dia do Santos. Santos depois que jogou a sua terceira partida pelo Campeonato Paulista e acabou empatando com o time do São Bernardo. Mas antes de dar todo esse noticiário que tem muitas informações, gostaria que você fizesse aí a sua inscrição no nosso canal. Aproveite agora, faça a inscrição, porque nós estaremos sorteando muitos prêmios ao longo do ano e você pode participar sendo inscrito já no nosso canal. E não esquece de dar aquele like, que é sempre muito importante. Bom, depois do empate de ontem contra a equipe do São Bernardo, a diretoria do Santos, juntamente com a comissão técnica, se reuniram hoje pela manhã no CT Rei Pelé, para dar aquela analisada de tudo que vem acontecendo nessas últimas 3 partidas. O Santos acabou vencendo a equipe do Mirassol, um jogo complicado, não jogou bem, não merecia ter vencido aquela partida, já foi o primeiro reflexo, né, que nós sentimos aí de um time que não estava bem entrosado. Foi para Campinas, pegou o Guarani, aconteceu a mesma coisa, tomou o chocolate do Guarani, também totalmente perdido, um time que não estava organizado e acabou perdendo por 2-0. E esse jogo do São Bernardo, mais uma vez a equipe sem eficiência no ataque, um time falha nas marcações, e isso daí acaba dificultando o trabalho. O Odair, até esse exato momento, como ele mesmo disse, não é nenhum mágico, está tentando arrumar o time. Agora, essa palavra não é nenhum mágico, pegou muito mal para o treinador do Santos, porque ele mesmo falou que já conhecia o plantel do Peixe antes de ser contratado, que ele conhecia os jogadores, que já tinha na sua mente a equipe que ele ia trabalhar para ser o time titular, só que até agora nós não vimos crescimento nessa equipe, muito pelo contrário, ele vem fazendo várias alterações, a cada jogo ele muda o time, a equipe fica sem padrão de jogo e com isso vai perdendo a qualidade técnica. E aí o torcedor fica irritado querendo resultados positivos. Depois do que aconteceu ontem, o próprio técnico Falcão, todo mundo reclamou daquele pênalti que não foi marcado, do impedimento que muita gente achou que não foi, enfim. O time do Santos não jogou bem, não merecia ter vencido a partida. Acabou conseguindo um empate, foi um ótimo resultado. Depois do jogo, fez a pergunta: como é que vai ficar daqui para frente? Vamos analisar o plantel do Peixe para saber o que pode ser feito para as próximas partidas do Campeonato Paulista. O Santos já tem pela frente o Água Santa na próxima quarta-feira, jogo que será na Vila Belmiro. Para esse compromisso, o Soteldo chegou hoje já no CT Rei Pelé fazendo o tratamento, continua sentindo ainda aquela dorzinha, né, que ele fala, o incômodo na coxa, e acabou ficando de fora. Preocupa, porque o Soteldo já teve uma contusão dessa o ano passado e ficou um bom tempo fora do time do Santos. E aí o departamento médico está trabalhando para ver se libera o mais rapidamente possível o Soteldo, porque é um jogador importante no esquema tático do técnico Odair Hellmann. Outra importante notícia é com relação ao que pode acontecer em termos de mudanças do time. O próprio Odair deixou claro que tem peças ainda que precisa entrar na equipe para ele saber como é que vai se comportar. Um exemplo, a lateral direita, o Lucas entrou, né? O João Lucas entrou, se deu muito bem. Nas últimas partidas, o Natan vem substituindo em determinados momentos o João Lucas. Será que agora o próprio treinador vai colocar o Natan já logo no início do jogo? Pode acontecer uma mudança nessa lateral direita. Na zaga central, outra mudança que pode acontecer é a saída do Michael para a entrada do Messias, e aí a dupla que deu certo no América pode ser essa dupla para o jogo contra o Água Santa, Messias e Bauerman. Na lateral esquerda continua o Lucas Pires, uma vez que o Felipe Jonathan continua entregue ao departamento médico, ainda não se recuperou daquele problema da lombalgia, está em tratamento intensivo, mas tem alguns dias ainda que ele vai ficar em tratamento. No meio-campo, esse é o maior problema que o Santos tem até hoje. Ele não conseguiu equilibrar. Colocou o Rodrigo Fernandes no time, não está bem fisicamente, teve que sacar o jogador, porque já tinha cartão amarelo, ficou preocupado e acabou sacando. Provavelmente ele retorna como titular. Carabarral deve ganhar a posição de titular para esse compromisso.
entrou bem no jogo contra o São Bernardo, o próprio Odair gostou da movimentação dele e ele deve atuar como titular nesse time do Santos. E aí a mudança que ele vai fazer, é bem provável, ele vai trabalhar com mais um jogador de ataque, formando ali o meio-campo. Provavelmente ele deve sair com mais um jogador para fortalecer, no caso, Ângelo pela direita, Marcos Leonardo pela esquerda, colocando o próprio Mendonça como meia de armação e o Lucas Braga pelo lado esquerdo, que deve ser o jogador que vai surpreender agora nessa escalação. Porque já não é de agora que o Lucas Braga vem entrando ao decorrer das partidas e vem dando conta do recado. Como o Santos precisa da vitória, ele deve fazer essa formação com Mendonça no meio, fazendo o homem armador do time, Ângelo pelo lado direito, Marcos Leonardo como centroavante e o Lucas Braga pelo lado esquerdo. Essa daí deve ser a composição para jogar contra a equipe do Água Santa. Essa reunião de hoje foi para analisar o plantel, porque com a saída do Sub-20 na Copinha, alguns jogadores vão subir para o time de cima, Ivonei, né, o Patati. Então são jogadores que agora, né, o técnico começa a analisar, né, o Balão, são jogadores que Zabala, que acabaram jogando bem, apareceram na Copinha. Então vão compor com o time de cima. O time está inchado de novo. A expectativa é que alguma mudança possa acontecer em termos de empréstimo, porque ainda faltam alguns jogadores chegarem, né? Miguelito, por exemplo, foi para a Bolívia, ainda não retornou, problema do falecimento da mãe dele. Então é um jogador que faz parte do time de cima. Esses jogadores da base que subiram estão todos aí à disposição do treinador. E o Odair precisa equilibrar esse time, montar um time para que o Santos possa aí desenvolver um bom futebol no Campeonato Paulista. O Santos hoje está em 10º colocado no geral do Paulista. Se terminasse hoje, não estaria classificado para a Copa do Brasil do ano que vem. Precisa ficar no mínimo em 6º lugar para buscar essa vaga. Está com 4 pontos, a chave do Santos é complicada e o Santos não pode vacilar nesse campeonato mais uma vez. A diretoria do Santos deve marcar mesmo uma reunião com o Conselho Deliberativo, porque a diretoria já recebeu o ofício de que esses conselheiros querem conversar para saber qual vai ser a atitude daqui para frente. O que a diretoria pretende fazer para reforçar o time, para não dar vexame mais uma vez, tanto no Paulista como nas outras competições. No entender do Conselho Deliberativo, o presidente Andrés Rueda disse que em 2023 as coisas seriam diferentes. Mais contratações, o Santos seria um time muito mais forte, com contratações de peso, e no entender dos conselheiros isso não aconteceu. E por isso querem conversar com o presidente para ele definir o que vai acontecer com as contratações que porventura deverão ocorrer ainda ao longo da temporada. Uma coisa é certa, o próprio Odair e o Falcão sabem das deficiências do Santos, já pediram os reforços. Agora resta saber se a diretoria do Peixe vai ou não vai contratar. Provavelmente deve contratar. A pressão está aumentando e o presidente não vai aguentar essa pressão, nem por parte dos conselheiros e principalmente por parte da torcida do Peixe. Bem, meus amigos, a qualquer momento eu volto aí com informações do time da Vila para falar muito ainda a respeito do Santos. É uma semana importante, o Santos joga quarta-feira contra o Água Santa na Vila. E no final de semana vai lá no Canindé pegar a equipe da Ferroviária de Araraquara nesse primeiro jogo no estádio em que o Santos acabou ajudando a arrumar, né? O estádio que acabou passando por uma reforma. A Federação Paulista, o Santos e a própria Portuguesa acabaram se juntando e o Canindé hoje está à disposição do Santos e o Santos vai fazer então a sua primeira partida fora de casa jogando no Canindé. Um abraço a todos, saudações alvinegras e não esquece de dar aquele like e também fazer a sua inscrição no nosso canal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!